Olá, tudo bem? A paz de Deus com todos. Eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Um dos livros que eu escrevi é sobre a minha igreja, a Congregação Cristã. Dois livros, na verdade. Um é um relato histórico, né? História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Esse livro está com 500 páginas, mas eu diminuí a fonte. Então ele está bem robusto, essa terceira edição atualizada. E eu escrevi também Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante, que é a história dos bastidores, digamos assim, né? Tudo que eu vivi subjetivamente falando para escrever o histórico, né? E eu me deparei com uma live de um youtuber que eu não assisto ele. Eu vi poucas coisas assim e ele vive de criticar a congregação cristã. Eu confesso que o pouco que eu vi, assim, eu até dou risada, assim, eu acho divertido, independente de qualquer coisa. Me causou boas risadas, mais especificamente um suposto anjo que apareceu num culto, tinham me mandado um áudio e depois ele comentou. E por ser da congregação cristã, imaginar o porquê que ele faz isso, ele deve ter as suas mágoas, suas razões, e, e às vezes eu achava engraçado. Uma outra coisa eu achei engraçado, melhor dizendo, mas eu não o vejo. Mas nessa live, eu acho que por conta dos vídeos que eu ando postando, apareceu ali, eu acabei vendo, e eu vou fazer alguns vídeos sobre isso, porque na questão histórica, que é o meu forte aqui, é uma série de incongruências e equívocos, e eu vi que bebem na mesma fonte que quase todos, ou praticamente todos da internet, que são falácias, são mentiras, assim, que vinham sendo contadas antes de eu publicar o meu livro, né? Eu vou tentar falar, desmistificar na medida do possível, tentando seguir uma ordem cronológica desses vídeos para não fazer algo muito longo. Eu estou aqui com meio um tanto quanto rudimentar, eu vou usar o meu celular e a gente vai analisar juntos e eu vou comentando com vocês e depois eu vou tentar fazer uma edição. Então acredito que aqui é onde eu quero começar, que é sobre, ao longo da história da congregação, a experiência que ela teve quando intelectuais se batizaram, se infiltraram, talvez fosse a melhor palavra para não usar um eufemismo, né, algo assim que não venha dizer o que de fato é, na congregação. Eu vou colocar nesse ponto aqui, que eu acho que é por aqui que eu vou começar. Deixa eu aumentar o áudio. Valeu, Kleber. É um prazer também, uma satisfação ter uma pessoa aqui com o currículo que você tem, que ele me mandou o currículo hoje. Falei, Kleber, dá uma resumida aí, que eu não vou conseguir falar tudo isso não, cara. Não vou conseguir falar isso tudo não, vou falar coisa errada aqui, vai pegar até mal lá, né? Porque se você me manda aquele tudo lá, eu ia passar para você, falar, deixa que o Kleber fala aí o que ele é, né? Então, eu vou ler de novo aqui, pessoal. É óbvio que eu vou fazer isso aqui na presença dele, aí ele faz a correção se tiver que fazer. Irmãos, o Kleber Paixão, ele é membro da Congregação Cristã no Brasil, e essas são as seguintes formações dele, ó. Professor convidado de teologia na Fatim, professor convidado no Seminário Batista do Povo, graduado em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2016, mestrado em ciência da religião pela Universidade Teológica de São Paulo, 2002, pós-graduado 2022, pós-graduado em ciência da religião pela Faculdade Batista de Minas Gerais, pós-graduado graduado, isso mesmo, em filosofia da religião pela Faculdade Kennedy, 2022, pós-graduado em filosofia e política contemporânea pela Unify, 2019, pós-graduado em docência e ensino superior pela FALC em 2018. Eu já começo te perguntando o que você está fazendo
que você está fazendo na CCB, ô Kleber, com tudo isso aqui, cara? É sério que você estudou tudo isso? Não é sério a pergunta. Você estudou tudo isso, irmão, para ficar sentado num banco de madeira sem fazer nada? É doído. Infelizmente aconteceu isso. São vários trâmites na vida, né? Mas eu acabei caindo nessa situação. Realmente é complicado. Eu entendo. Às vezes o que segura, que amarra lá, às vezes são sentimentos, né? Que a gente tem. Nós somos seres humanos e temos amigos, parentes. É um lugar que a gente cresce, a gente quer ver a melhora daquele ambiente. E uma pessoa competente, como é o Kleber, e às vezes está lá jogado no canto. Eu acredito que se ele não tivesse nenhum tipo de formação, absolutamente nada, ele ia estar talvez hoje numa tribuna lá, falando que Jesus morreu, mas não entrou no céu. E todo mundo estaria dando glória. Oh, maravilha! Glória a Deus. Kleber, mas vem cá, eu não vou te dar moleza não, viu, meu irmão? Eu vou te chamar de irmão. Bom, talvez eu fique só nisso, que já dá aqui um vídeo. Eles falam tanto de Luiz Franciscon, começar por aí, e era um homem que, embora aprendeu diversos idiomas, era mosaísta, era um artista. Uma hora eu vou mostrar coisas, né, que ele fez na Biblioteca Pública de Chicago, e o pastor que escreveu uma biografia teológica dele, né, o Keiusa, ficou admirado com a sabedoria dele e fez algumas considerações, o porquê que ele criou a Constituição da Igreja de Deus de forma tão sábia, compacta, e fez paralelos com toda aquela sabedoria contida ali na Biblioteca Pública de Chicago, tanto nos livros quanto trechos da literatura clássica na parede. Mas uma hora eu falo sobre isso, eu quero ir ao ponto aqui. Ao longo da história da congregação cristã, alguns intelectuais eles só atrapalharam a igreja, porque eles vêm com a sabedoria humana e começam a colocar ideias. Então eu falei do Franciscon, que é um homem simples, apesar de ter uma sabedoria do céu, vamos supor, né? E ele foi missionário, veio ao Brasil, vocês sabem toda a história dele, que também é tão desvirtuada, distorcida na internet. Então, um homem simples, ele não deixava de ser um homem simples, porque ele não tem esse currículo, não teve esse currículo desse irmão, não teve educação formal, falava idiomas porque foi trabalhar na Hungria, viveu no Império Austro-Húngaro, teve contato com a língua alemã, falava um dialeto do italiano, o italiano padrão, e, enfim, português, aprendeu. Um homem desse gênero, porém não tinha a sabedoria material, como a desse irmão, educação formal. Já teve um ancião que se chamava Giuseppe Petrelli. Esse Giuseppe Petrelli veio da linhagem batista, né? Instituição a qual esse irmão fez ali pós-graduação ou a sua faculdade, não vou me lembrar agora. E ele era jornalista, assim como eu, e ele se converteu àquela igreja, né, que estava se formando, né, ali em Chicago. Na época se chamava Assembleia Cristã, reunidos em nome do Senhor Jesus, e antes nem nome tinha, era a missão, né? Uma época que as igrejas tentavam ser locais, não denominacionais, e era muita missão que surgia. Esse movimento ítalo-norte-americano era uma dessas missões. Depois teve que se registrar, começou a se chamar Assembleia Cristã, em alguns outros lugares Igreja Cristã, até definir um nome padrão de congregação cristã. No meu livro eu falo dos primórdios, então todos esses movimentos religiosos que aconteceram paralelo e até questões da história universal eu abordo aqui, porque não tem como deslocar essa história
do que estava acontecendo no mundo. Aí esse Giuseppe Petrelli, ele se converteu. Ele só causou desabores, ele só causou desavenças. Eu tive oportunidade de traduzir documentos inéditos em italiano que os arquivos do Brás me mandou. Eles entraram em contato comigo por conta do livro, eu acabei mandando os 2 livros, estão lá nos arquivos, e a partir daí a gente fez uma parceria durante um período, e eles começaram a me mandar documentos para eu traduzir, que eu fiquei surpreso de ver que de fato eles não têm conhecimento, noção do valor daqueles documentos. E eu achei incrível isso e fiquei feliz e de graças a Deus de ter tido essa oportunidade. E um dos documentos foi, acho que é conhecido, o outro não, é totalmente inédito, que rebates, né, críticas, digamos assim, às teorias do Giuseppe Petrelli. Primeiro, né, ele já tinha livros publicados de teologia, então ele já veio ali com uma certa fama. E eu encontrei vídeos, eu tenho alguns vídeos sobre ele, a família dele, a esposa, enfim, esses vídeos antigos. E ele veio para a congregação já com uma certa fama. E daí ele começou a disseminar ideias, por exemplo, que existia 2 igrejas, uma visível, outra invisível, e coisas assim que você vê que vem permeada com sabedoria humana, que ou confunde a cabeça das pessoas, distorcem, arruinam a fé. Muitas vezes Franciscon disse que pessoas assim, mais ligado a questões em alguns países, né, que aconteceram lá, na reunificação que eu falo no meu livro, eles não aceitaram, eles continuaram, a grande massa, os seus caminhos ali. Ele disse que essa obra foi arruinada. Então, e é a palavra do Franciscon, ele combatia esse tipo de ideia porque ia arruinar aquela doutrina que estava renascendo pura, sem ser amparada pela sabedoria humana. O que eu acho engraçado é que ninguém pega partes das cartas de Franciscon falando sobre isso. É incrível. Até tem, né? Aqueles que atacam a congregação por um outro viés, pega isso. Que desprezam Franciscon, vamos supor, eles pegam essa parte. Esse youtuber e outros que fazem a linha, não segue o que Franciscon disse, eles já não pegam essa parte de Franciscon falando sobre o arruinamento, o estrago que fez, ou mesmo quando ele chama as outras igrejas de seitas, que é uma palavra que particularmente eu não uso, eu acho que são outras religiões, outras denominações, dando aqui o meu parecer já, para não ficar achando que eu penso assim. Eu diria outra denominação, outra doutrina. Mas Franciscon dizia isso. E tem outras coisas aí deturpado, deslocado, né, dos documentos dele, que esse grupo faz, que esse grupo desse youtuber, que diz que Franciscon chamou a congregação de seita. Mas depois eu vou analisar. Mas assim, eu já tenho um vídeo aqui publicado que eu analiso isso. É falta de interpretação de texto. Não tem outra palavra para dizer sobre isso. Então, o Petrelli, ele começou a semear ideias de que aquela decisão que foi tomada na Assembleia de Jerusalém quanto ao não consumo da carne sufocada e do sangue, que era válido somente para aquela igreja primitiva, que depois se perdeu, né? Essa doutrina ficou na terra pouco tempo e depois começou a haver um monte de seitas, que depois a gente vai falar sobre isso, coisas que eu apurei, estudando a história do cristianismo e a teologia que eu fui obrigado, eu venho de outra área, né? Mas eu fui obrigado a
a estudar, embora não seja a minha formação, para poder entender melhor e conversar com o meu leitor e poder dialogar sobre isso e eventualmente até combater mentiras. Mas eu já disse em alguns vídeos que eu não sou um expert em teologia, não é minha formação, e isso eu notei que está servindo para me atacar. Ah, você não é bom de Bíblia, ontem me disseram. Você é bom de história e outras coisas. Mas enfim, depois eu vou falar sobre o meu passado comparado ao passado desse teólogo, que é muito parecido no sentido da pobreza, de ler a Bíblia. Eu não era tão pobre quanto ele, mas eu era muito pobre e ambas as mães, a minha e a dele, não incentivavam estudos. Acho que foi isso que eu vi, depois a gente vai chegar naquela parte. Por hora vamos ficar então nessa questão de intelectuais infiltrados. O Petrelli foi o responsável pelo cisma em Chicago. E depois a gente vê que deveria ser assim, porque tudo já era por Deus, né? Que daí em 25 há o cisma, em 26 Franciscon se separa com o grupo, continua ali até 26 usando o mesmo prédio, e ele dá o nome daquele grupo de congregação cristã. E o outro prosseguia com a Assembleia Cristã. Mas em outros lugares do país continuava a igreja se chamando, algumas, Assembleia Cristã e Igreja Cristã, e era a mesma obra, embora com um viés meio congregacionalista, mas não totalmente quando a gente vê a definição do congregacionalismo. Essa coisa mais de igreja local e um medo de uma organização, vamos colocar assim, porém a mesma obra organizada à sua maneira, mas organizada e buscando organização. Nós vamos também falar um pouco sobre isso, e eu tenho falado também sobre isso, e no livro está, tudo detalhado. Infelizmente, essas pessoas não leem o livro. E se leem, não compreende, como muita gente que eu vejo assim, que não continua falando né, o que vem dizendo a vida inteira. Aí, o Franciscon escreveu uma circular combatendo essas ideias do Petrelli, e depois, mais tarde, eu não vou falar as datas exatamente, mas no livro tem as datas, senão eu vou ter que parar e eu quero fazer coisa rápida porque é domingo de manhã e eu tenho um monte de coisa para fazer. E daí teve uma segunda, essa esplêndida, que eu traduzi duas, né? Mas a segunda, que foi supostamente, porque não assinou, escrita por Massimiliano Tosetto, que ele não era um intelectual, mas era uma pessoa muito bem esclarecida, era músico, formado, então teve muita gente com formação naquela primeira igreja ali em Chicago. Ele escreveu respostas a Petrelli de uma forma esplêndida, com trechos da Bíblia, com base desde o Velho Testamento até o Novo, refutando essa ideia do Petrelli. É muito lindo. Resposta de Giuseppe Petrelli. Muito lindo. Muito lindo, eu acredito que tenha sido ele, porém ele não assinou, não podemos afirmar, né, com total certeza, porque se ele não assinou, ele colocou nas páginas só uma mensagem que se alguém quisesse cópias, que era para procurá-lo. Porém, na primeira, era outro ancião que escreveu também isso. Embora ali tenha assinatura, ele que colocou assim que se alguém quisesse cópias, poderia procurar. Então era um costume, né? Escrevia alguém ali e alguém fazia as cópias. Pode ser ele que ia oferecer as cópias e escreveu? Sim, pode, eu tenho assim uma convicção, né? Porém, gostaria de deixar isso claro, que ele não assinou, então dizer 100% é meio complicado. Quando escreveram isso, o estrago já estava feito. Porém, a gente vê, como eu disse, já era Caminhos de Deus para a congregação ter esse nome bem adequado e de muito respaldo bíblico, né? Uma congregação de cristãos, e também um verbo, né? Congregar, que eu acho muito interessante essa questão também. E no livro eu tenho,
na íntegra todos esses documentos que eu traduzi para os arquivos do Brás. Então, quem quiser saber da história, este é o livro. Quem quer saber como foi feito o relato, tudo que eu vivi, é esse livro aqui sobre os bastidores. Ali vocês ficam sabendo. Então, assim, é por isso que intelectuais, eles são vistos na congregação com receio. Os irmãos não sabem desses fatos históricos, isso é real, eu devo dizer aqui. Mas quando eles veem que esse intelectual já está querendo, por conta do seu intelecto, ficar à frente do povo, e como eles observam isso? Nas orações, são orações cheias de eloquência, de palavreado, de citações, eles observam. Eles observam. Então essa obra, de fato, é muito simples, né? São coisas loucas mesmo, eu reconheço as coisas loucas que confundem as coisas sábias. Eu me pergunto várias vezes o porquê que eu creio assim. Eu cheguei à conclusão que eu fui feito para crer assim, embora eu tenha batizado em 94, já tinha me formado em jornalismo, já estava atuando, depois me formei em letras, português, inglês, enfim, hoje eu dou aula no Estado, e já como membro da congregação, mas eu comecei no jornalismo, não era batizado. Eu me pergunto mesmo, porque eu conversava com meus amigos descrentes e eu cheguei a essa conclusão. Deus escolheu sim as coisas loucas para confundirem as sábias. E muita coisa é difícil ser explicada. E a fé não se explica, não é verdade? Mas o que eu noto e tenho notado ao pesquisar é que intelectuais é um problema. E depois como vivente, crente na igreja. Intelectuais que vêm dessas igrejas que a sabedoria humana está ali enraizada desde da chamada escola dominical, fazem teologias, das duas uma, ou eles vêm e são humildes, que eu vi alguns, e daí Deus acaba se usando, né, porque alguém me falou, mas teologia não é ruim. Não, tem várias teologias, né? Algumas, as sistemáticas, a histórica, enfim, tem várias teologias que acrescentam. E como eu falei, eu leio teologia, né? Para eu saber, entender ali os meandros da coisa. Porém, quando você vem com pretensões que vão ao encontro do espiritual, não, as coisas não batem. É complicado, né? É complicado. E daí eu fico perguntando, né? Deus revelou aos humildes e escondeu dos sábios e dos entendidos. Tudo foi dito, não é verdade? Nos vemos na próxima e até mais.